Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Mariana Guerra. Estou dando continuidade ao conjunto de vídeos que os professores de Contabilidade Geral 2 da UNB têm gravado. Nesse tópico agora nós vamos tratar de estoques, o conceito e de que é composto esse conjunto de contas, ok? Bom, a nossa leitura base para tratar de estoques é o capítulo 5 do Manual da FPCAF, que é essa referência de Gelbeck et al. 2018. Nesse capítulo não está contida o tratamento do tópico de produção e andamento proveniente de contratos de construção, que é trabalhado especificamente no capítulo 24 do livro. Esse conteúdo de contratos de construção não é tópico de Contabilidade Geral 2, em que pese também ser trabalhados relacionados a estoque. Portanto, vamos nos ater aos conhecimentos, o que é detalhado apenas no capítulo 5 e no pronunciamento técnico contábil respectivo, que trata de estoques. Mais para frente eu vou falar um pouco. Bom, antes disso, sobre a conta estoque, nós temos que entender a importância desses componentes do estoque para as empresas, especialmente as empresas industriais e comerciais, no quais os estoques representam os ativos mais importantes do capital circulante e da posição financeira da empresa, certo? Além disso, essa relação entre a contabilidade financeira e a contabilidade de custos também representa um importante cenário que a gente deve considerar para a discussão de estoques. Particularmente, a gente está tratando aqui na nossa disciplina de Contabilidade Geral 2 do que é pertinente à contabilidade financeira para a mensuração, apuração e escrituração do que compõe a conta estoques, mas num aspecto gerencial, né, o estoque também pode ser trabalhado. Então, as disciplinas relacionadas a custos e a contabilidade gerencial ou controladoria, que vocês vão ver mais para meados e final de curso, né? Vocês vão voltar a trabalhar sobre essa temática de estoques, mas aqui em Contabilidade Geral 2, a gente vamos nos ater à mensuração e escrituração para fins de elaboração das demonstrações contábeis. O livro, o Manual da FPCAF, ele salienta, né, ele nos faz uma ressalva sobre a importância da correta determinação do qual é o início e o fim do período contábil, que eu já comentei um pouco no início das nossas aulas sobre o que seria o ciclo operacional da empresa, que é essencial para a apuração adequada do lucro líquido do exercício e da situação patrimonial e financeira da entidade, né? É muito comum que as empresas não adotem o ciclo operacional, que vai desde a compra da matéria-prima, portanto, a produção, a venda da mercadoria ou produto ou prestação de serviço, até o recebimento dele. Então, não tratem esse ciclo operacional como um critério para segregar as contas de ativo circulante e ativo não circulante, mas optem por considerar o calendário civil, portanto, os 12 meses, para coincidir com o período fiscal para apuração do imposto de renda, certo? Bom, o que são estoques? Os estoques são bens tangíveis ou intangíveis, adquiridos ou produzidos pela empresa com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal de suas atividades. O livro o Manual da FPCAF, ele trata especificamente dos ativos tangíveis no capítulo 5. Os ativos intangíveis, eles são tratados no capítulo 6 do livro, com a temática ativos especiais e despesas antecipadas. Faz referência aos ativos intangíveis adquiridos de terceiros ou produzidos pela própria empresa, a exemplo de softwares produzidos para alienação definitiva. Na disciplina de Contabilidade Geral 2, aqui na UNB, a gente acaba tratando mais de empresas que têm operação industriais ou mercantis, certo? Comerciais, por entender que esse tipo de empresa são mais didáticas para a percepção dos conteúdos iniciais que tratam a disciplina de Contabilidade Geral 2. Então, mais uma vez, vamos nos ater inicialmente ao que é tratado no capítulo 5, entendendo aqui os estoques, portanto, como bens tangíveis que são adquiridos ou produzidos pela empresa com objetivo de venda ou utilização própria. Bom, o que seria esse objetivo de venda? A empresa que vende seus estoques, portanto, ela comercializa aquilo que é o objeto do seu negócio, né? Então, se ela é uma produtora de mesas e cadeiras, ela vai produzir e vender o seu objeto de negócio. Quando eu falo de bens tangíveis para utilização própria, são aqueles itens considerados no almoxarifado ou a matéria-prima da empresa. Ela compra
madeira, transforma a madeira em mesa e comercializa o produto final mesa, né? Então essa utilização própria você pode entender como a matéria-prima da empresa ou o almoxarifado, aquilo que ela usa de maneira indireta para a administração da empresa, para a administração da organização. Na estrutura do balanço patrimonial, dentro das contas de ativo circulante, a gente já tratou de disponível, tratamos dos recebíveis, que são as contas a receber, né, e todas as suas subcontas. A gente saltou o terceiro grupo de contas dentro do circulante, que são investimentos temporários. Esse grupo de contas ele vai ser retomado quando a gente tratar de ativo não circulante, vamos retomar, portanto. E de contas a receber, partimos agora para estoque. Como eu comentei, o pronunciamento técnico contábil referente ao grupo de contas e estoques é o CPC 16, que também é válido a sua leitura. Bom, segundo o pronunciamento técnico do CPC 16, estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios. O que isso quer dizer? Que a empresa que está sendo, por exemplo, está passando por um processo de falência, ou seja, não se encontra no curso normal do negócio, ela está em falência, aquilo que é vendido pela empresa não é abrangido no CPC 16, né? É tratado de uma forma diferenciada. Então, a empresa que se encontra no curso normal das suas atividades e aquilo que nesse curso normal é mantido para venda é entendido no CPC 16 como estoque, né? Além disso, estoques são ativos em processo de produção para venda, aquilo que compõe a matéria-prima ou os itens que são agregados no processo de fabricação, né? Também é entendido como uma conta de estoque, compõe os estoques da empresa, e também são estoques ativos na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de contas, propriamente a matéria-prima ou até o almoxarifado da empresa. Então, imagine vocês que dentro de um ciclo operacional, aquilo que já está pronto para venda no curso normal das atividades da entidade, isso é um estoque. Aquilo que entrou na linha de produção, mas ainda não está pronto para ser vendido, ok? Que é esse em processo de produção para venda, esse segundo tópico. Isso também compõe a conta de estoque, mas é um estoque em processamento, é um estoque inacabado, mas também compõe o estoque, certo? E aquilo que é a matéria-prima ou almoxarifados, os itens administrativos da empresa, também compõem as contas de estoques abrangidos no CPC 16. Bom, duas perguntas. Quando que eu registro estoque? E o que eu registro em estoque? Para fins de registro de estoque na contabilidade societária, não é importante a posse física, mas sim o controle. Então, o ativo que a empresa controla e que atende, claro, à definição de ativo, mesmo que não esteja fisicamente na empresa, atende o conceito de estoque. Mas, novamente, tem que ser aquele ativo objeto de negócio da empresa. O que eu registro? Os itens que estão fisicamente na empresa, exceto aqueles itens que a empresa recebeu para consignação ou recebeu para beneficiamento ou armazenagem. Então, imaginem vocês, eu sou uma empresa que tem um processo de fabricação de mesas. Eu pego a matéria-prima, faço a construção da mesa, a produção da mesa, ainda lixo e pinto. Esse é o meu produto final, uma mesa lixada e toda pintada. Imagine vocês que eu tenho um cliente que utiliza o meu serviço de pintar as mesas, né? Ele vai me enviar essa mesa dele inacabada, eu só vou pintar a mesa e devolver esses itens para ele, certo? Essa mesa, enquanto eu estou pintando, essa mesa do meu cliente, enquanto eu estou pintando, ela está fisicamente na minha empresa, mas ela é um item que eu estou beneficiando, ou até guardando eventualmente, como comentou aí no slide, quando se refere à armazenagem, né? Então, aquilo que não é o meu objeto de comercialização, de venda, mesmo que esteja fisicamente na minha empresa, não é o meu estoque, certo? Então, aquilo que está na minha empresa fisicamente, essa posse física, não é necessariamente determinante para a escrituração do estoque. Bem como aquilo que eu envio para armazenamento ou para beneficiamento. Então, eu tenho um estoque, uma mesa, por exemplo, que eu vou mandar para ser armazenada em outro lugar.
aquela mesa continua sendo meu objeto de negociação, continua sendo o meu estoque, mesmo que fisicamente não esteja presente na minha empresa, certo? Segundo item, o o que registrar. Itens em trânsitos adquiridos em situação de FOB, que é Free On Board. Vou falar um pouquinho disso mais à frente. E os itens que são enviados para consignação, tal qual é o último critério, que são os itens para armazenamento ou beneficiamento. Portanto, aquilo que é meu objeto de negócio, que eu produzo e comercializo no curso normal das minhas atividades, estando ele pronto para venda ou ainda em beneficiamento, e mesmo aqueles que não estão fisicamente na minha empresa, mas que ainda compõem o meu objeto de negócio, né, são itens que estão registrados no meu estoque. O ideal é a análise da essência da operação, uma vez que cada transação ou contrato estabelece diferentes níveis de transferência de benefícios e riscos, certo? Então, eu tenho que ver se eu receber um item para financiamento ou armazenagem, dependendo da essência ou do contrato que é estabelecido entre as partes, se de fato isso configura ou não, né? Um exemplo são os ativos e seus respectivos passíveis de bens consignados. Nesse caso, a contabilização encontra-se geralmente ligada ao reconhecimento da receita da entidade que consignou o bem. É o caso que muitos alunos costumam perguntar das cervejas que os bares recebem em consignação. Aquilo que é consignado não é item de estoque da empresa. Normalmente, no caso de bens consignados, assim que eu vendo essa cerveja, né, como eu dei o exemplo, isso compõe o estoque da empresa. Então, é quase que simultâneo. Uma vez que eu vendi, eu, antes disso, reconheço o estoque para depois dar baixa no estoque via venda e, portanto, a escrituração da receita, certo? Mas enquanto eles se encontram na condição de consignados, eles não compõem o item de estoques da empresa. A conta de estoques ela pode ser subdividida em contas para detalhar melhor a condição desse ativo na empresa. Eu posso ter um grupo de contas que tratam das compras em trânsito, quando eu, por exemplo, importo ou compro alguma mercadoria, algum material, que eu já tenho direito sobre ele, mas ele ainda não está fisicamente na minha empresa. No caso, eu comentei no slide anterior, das compras free on board, é quando a responsabilidade de transporte desse material é de responsabilidade do comprador. Então, quando eu compro, pago o seguro, pago o frete, o seguro de transporte paga o frete, portanto, me torno responsável por esse transporte da mercadoria, do material, eu me torno responsável e, neste momento, portanto, eu posso escriturar como um estoque da empresa, ainda que não esteja fisicamente na entidade. Neste momento, uma vez que ela está sendo transportada, eu já escrituro no meu estoque, mas deixo ela explicitada nesse grupo de compras em trânsito para mostrar simplesmente que ela ainda não está lá fisicamente, em que pese já ser o meu estoque. O segundo item é peças e materiais de manutenção. São aqueles itens que têm pouca duração, normalmente podem ter característica de despesa antecipada, compõe o último item da conta de estoque e se refere àqueles materiais, como o próprio nome diz, que eu utilizo para manutenção de maquinário, enfim, daquilo que eu utilizo no meu processo de produção, certo? Dependendo da materialidade e do custo gerencial para poder fazer o acompanhamento da saída ou entrada desses itens de peças e materiais de manutenção, pode ser exigida uma escrituração contábil, e se for valores irrelevantes e de baixa representatividade, eu posso reconhecer como despesas do período. Eu tenho peças de reposição de equipamento. Em alguns casos, eles podem ser contabilizados como adição ao imobilizado em operação. Vou falar um pouco disso. Nesse caso, vai aparecer lá no ativo não circulante como uma subconta do ativo imobilizado. E, se for este caso, estarão sujeitos à depreciação, que não é o caso mais comum. Então, veja, se houver materialidade quando eu compro peças para a reposição de maquinário que a empresa utiliza no seu processo de produção, né? Esse maquinário que ela utiliza é um item que compõe o ativo imobilizado. As peças de reposição, se tiverem uma materialidade ou uma significância em relação ao controle, né, dessas peças, pode me exigir que essas peças sejam escrituradas como uma subconta lá no ativo imobilizado, ok? Se for este caso,
elas serão depreciadas tal qual os ativos imobilizados são. Se não configurar este caso, as peças de reposição e equipamento podem sim ser consideradas como uma subconta de estoques. Bom, como eu disse bem no início, em se tratando de critério para separação, segregação de ativo circulante e ativo não circulante, a lei fala do ciclo operacional, o que me sugere um giro dessas minhas contas de estoque, certo? Do momento que eu começo a produzir até o momento que eu receba a venda desse meu produto. Portanto, o giro do estoque ele está compreendido dentro de um ciclo operacional da empresa. Por essa razão, a maioria dos estoques são tratados no ativo circulante, se a realização não ultrapassar o exercício seguinte ou o ciclo operacional, como está dito. É muito pouco comum eu encontrar estoques dentro do ativo não circulante. Quais são os casos? Se a realização ultrapassar o exercício seguinte, se houver materialidade e se a intenção da empresa é vital nessa classificação. O mais comum é o que eu disse há pouco, ativos relacionados a peças de reposição de equipamento configurar numa conta de ativo imobilizado, se houver materialidade, ou são empresas que têm uns ciclos operacionais muito extensos, como é o caso, por exemplo, de empresas que fabricam navios, empresas que fabricam aviões, que, portanto, a intenção dela de escriturar um estoque no não circulante é determinante para o entendimento e avaliação do patrimônio da empresa, ok? Mas em empresas industriais e comerciais, como a gente tem tratado de maneira exemplificativa aqui em Geral 2, é muito pouco comum. O plano de contas que a nossa literatura de base sugere é esse que está posto, né? Começa com produtos acabados, se for mercadorias para revenda, no caso da empresa, comprar e revender as mercadorias, produtos em elaboração, matérias-primas, manutenção e suprimentos em geral, mercadorias em trânsito, em consignação ou importação em andamento, os itens de almoxarifado. No caso de eu fizer um adiantamento a fornecedores, já paguei o fornecedor, mas ele ainda não me entregou a mercadoria, que é uma mercadoria que compõe meu estoque, certo? Essa conta de adiantamento a fornecedor é uma subconta de estoque. Os serviços em execução ou os serviços que estão em andamento, empresas que prestam serviço, imagine vocês, eu presto um serviço de consultoria ao longo de 2 meses, certo? Os gastos que eu incorro para prestar esse serviço, eles vão sendo, entre aspas, estocados nessa conta de serviços em execução. Em contrapartida, vão sendo baixados como custos dos serviços prestados naquele momento que eu reconheço a receita de prestação desse serviço, né? Eu tenho 3 contas redutoras de estoque, que são as contas de perda estimada para redução ao valor realizável líquido, ou recuperável também, que é o teste impairment, certo? A perda estimada em estoques, quando eu tenho uma redução do valor do estoque por perda material, por exemplo. Imagine vocês que eu tenho uma matéria-prima que é o álcool. Esse álcool, da forma como ele é manipulado, ele pode evaporar. Então, eu tenho uma perda desse estoque, né, em metros cúbicos de álcool, em ml de álcool, na verdade. Então, essa conta redutora perda estimada em estoque é por essa perda esperada em relação à manipulação do estoque. Um item que quebrou, um item que estragou, enfim, né, alguma avaria. A conta de ajuste ao valor presente é quando eu preciso apresentar valores futuros dessas compras normalmente, por exemplo, adiantamento a fornecedor, mercadorias em trânsito, certo? Quando eu tenho que eu escritura a valor futuro de itens de estoques que ainda não compõem fisicamente, né? Não estão fisicamente presentes na minha empresa e portanto, são mensurados ainda em valores futuros e eu preciso ajustar para fins de apresentação das informações a valor presente, ok? Bom, quais são os critérios de mensuração das contas de estoque? No pronunciamento técnico CPC 16 é apresentado 2 critérios: o valor do custo ou o valor histórico da transação ou o valor realizável líquido. Sempre nessas 2 opções, nesses 2 critérios, eu aplico sempre o menor deles. Então, o que eu tenho que fazer? Ao mensurar o valor do estoque, eu calculo o valor histórico, eu calculo o valor de realização
observo qual é o menor desses dois valores e esse menor valor é quem vai compor a conta de estoque, certo? O que é o valor de realização líquido desses estoques? Eu vou estimar o preço de venda no curso normal da entidade, certo? E desse preço de venda estimado, veja, eu estou fazendo uma simulação de venda. Imagine vocês que eu tenho uma mesa lá no meu estoque. Olha, se eu fosse vender essa mesa hoje, essa mesa me custaria, por exemplo, R$100. Dessa estimativa de preço de uma venda simulada dessa minha mesa, eu tenho que deduzir todos os custos estimados para a conclusão dessa venda e também deduzindo, claro, o valor do estoque. Então, do preço de venda estimado, eu deduzo os custos estimados para a sua conclusão e dos gastos estimados necessários para concretizar a venda, certo? Com essa fórmula, eu obtenho o valor de realização líquido. Se nessa simulação de uma venda eu observar que o preço estimado deduzido dos custos para vender é inferior ao histórico, ao valor de custo, ao valor histórico já registrado na conta de estoque, eu componho o ajuste ao valor presente. Eu vou falar mais um pouco disso para frente, certo? Além do valor de realização líquido, o capítulo 5 do livro traz ainda uma diferenciação da realização do valor líquido para o valor justo, ok? Bom, o valor de realização líquida ele é tratado no CPC 1 quando eu falo de teste de impairment ou teste de recuperabilidade. Já a mensuração ao valor justo é tratada no CPC 46 ou no capítulo 9 do livro. Existe uma diferença entre valor de realização líquido e valor justo, que é a seguinte: o valor justo, de uma maneira mais simples de ser entendida, é aquele valor de mercado, certo? O que seria, vamos supor, um valor de venda. O valor de realização líquido é calculado por esse valor de venda estimado, mas dele eu deduzo os custos para vender, ok? Então, pela fórmula de cálculo, você já consegue observar que o valor justo não necessariamente é coincidente com o valor de realização líquido. Muito pelo contrário, o valor de realização líquido tende a ser a menor do que o valor justo, ok? Bom, um dos critérios, o primeiro critério de escrituração de estoque é o custo histórico, ok? O que compõe o custo do histórico? É o custo de aquisição ou o custo de produção dessa mercadoria, né? Então, o CPC 16 ele traz que o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer o estoque à sua condição e localização de venda. Se ele vai ser um estoque que eu vou utilizar no meu processo de produção, eu considero essa condição e essa localização de uso. Se ele vai ser consumido, a condição e localização de consumo. Se ele vai ser vendido, a condição e localização de venda, ok? Ou seja, imagine vocês que meu produto ele é vendido só depois que eu embalo. A condição de venda é ele passar por toda a minha linha de produção e eu ainda embalo. Imagine você que é um presente, certo? Eu só vendo o produto embalado. Essa condição de embalar o produto e o custo incorrido nessa embalagem compõe o custo do estoque. Se eu fabrico o meu estoque, por exemplo, aqui na Asa Norte, mas ele é vendido fisicamente só na Asa Sul, o custo do transporte da Asa Norte, de onde ele é produzido, até a Asa Sul, onde ele é vendido, compõe o custo do estoque, certo? Daí são os mais variados exemplos. Se a gente for pensar numa forma de cálculo, né, o que é o custo? É o preço que eu comprei, se for um produto para revenda, né, ou o que eu incorri para comprar matéria-prima, todos aqueles impostos ou tributos que eu não recupero no meu processo de venda e quaisquer outros dispêndios que não são recuperáveis. Por exemplo, eu paguei frete para comprar o produto, é custo do estoque. Eu paguei seguro, paguei o manuseio e quaisquer outros dispêndios para comprar o produto, as matérias-primas ou tem alguma prestação de serviço envolvida, tudo isso compõe custo de estoque. Se eu compro essa matéria-prima, por exemplo, e preciso agregar valor a ela por meio da transformação, todos os itens que são consumidos no processo de transformação, exemplo, mão de obra direta, depreciação de máquinas, enfim, quaisquer custos indiretos de produção, fixos ou variáveis,
compõe os custos de transformação e, portanto, compõe os custos do estoque. Tudo aquilo que é consumido após o estoque estar em condição e localização da venda são excluídos do custo do estoque. Então, imagine vocês, eles já estão em condição, o estoque já está em condição e localização de venda. E daí eu exponho ele na vitrine. Quando eu exponho ele na vitrine, eu tenho um gasto, enfim, nessa exposição, o que quer que seja, ou até a comissão do vendedor. Estar em condição e localização de venda é uma situação, e tudo aquilo que decorre a posteriori dessa condição compõe os custos comerciais, ok? Então, os itens, os gastos com a venda, não é custo de estoque, é valor da venda, ok? Se ao longo do processo de produção, o cálculo desse custo, eu tive algum abatimento, alguma dedução comercial no custo dessa matéria que eu comprei, que compõe o meu produto, matéria-prima, enfim, isso é deduzido do custo histórico, ok? Bom, retomando um pouco para poder fechar. Após estarem em local e condição para devida finalidade, se for para uso, consumo ou venda, certo? Quaisquer custos adicionais, inclusive se eu precisar transportá-lo, são despesas de vendas, ok? Mas e no caso de juros e taxas que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção e produção? Bom, depende. No CPC 20, que trata especificamente de custos de empréstimo, a gente pode ter um critério que nos ajude a definir e a pensar sobre isso. Se a compra a prazo desse estoque dos materiais de produção, enfim, fugir aos padrões normais de negociação e se caracterizar como financiamento, nesse caso, portanto, o valor desses juros ou dessas taxas não integra o custo do estoque, deve ser reconhecido como despesa financeira. Mas imagine vocês que eu estou comprando material e no curso normal das minhas atividades, enfim, naquela tratativa comercial normal, como eu estou comprando a prazo, o meu fornecedor me cobra os juros, mas os juros de mercado, né? Esses juros, adicionado ao valor à vista da mercadoria, compõem o custo do estoque. Só quando a condição de juros e taxa, portanto de financiamento, fugir aos padrões corriqueiros comercialmente aceitos, é que eu vou expurgar esse valor adicionado do empréstimo e caracterizar como despesa financeira. Fora esse cenário, compõe o custo de estoque. Tem um caso específico que são dos estoques que são importados, né? Todo o custo com os impostos de operações financeiras, custos alfandegários, taxas de serviço, inclusive a variação da moeda ou variação cambial, até a data de desembaraço aduaneiro do produto é considerado custo da mercadoria, ok? Então veja, eu comprei um produto lá da China. Se eu comprei um produto lá da China e me responsabilizei pelo frete e pelo seguro de transporte, eu já escrituro esse estoque. Veja, ele não está fisicamente na minha empresa, ele está lá na China. Já escrituro esse estoque no meu patrimônio. Tudo que for gasto para trazer esse produto lá da China até que ele esteja em condição e localização de venda, imagine que seja aqui na minha empresa, certo? Aqui na Asa Norte, por exemplo. Para trazer isso lá da China até aqui na Asa Norte, vai compor o custo do estoque. Mas tem um senão. Como eu estou trazendo esse produto lá da China, até que ele entre em território nacional e seja desembaraçado, que a gente chama de desembaraço aduaneiro do produto, certo? Ou seja, ele seja reconhecido pela Receita como um produto que esteja em território nacional, né? Então, até esse ponto, eu escrituro a variabilidade da moeda. Uma vez que ele foi desembaraçado, eu travo o valor da moeda, eu travo o valor do câmbio, mas se eu continuar incorrendo em custos de transporte, de frete, quaisquer que seja, eu continuo somando o custo do meu estoque, ok? A gente vai fazer alguns exemplos sobre isso. Bom, tem uma nova operação de financiamento de compra que é chamada desse forfeit, né? Nessas operações, grandes empresas, ou o que eles chamam de empresas âncoras, elas selam acordo com instituições financeiras para garantir o financiamento de fornecedores em sua cadeia produtiva, né? De forma prática, o fornecedor, que é o vendedor, emite a fatura pela venda com valor maior, que contempla o prazo a ser financiado pelo banco ou a instituição financeira, e a empresa que compra, ela registra a fatura pelo valor total em fornecedores a pagar contra o estoque.
Então, é um acumulado, é uma cadeia com diferentes fornecedores, né? E aí o primeiro fornecedor vendedor já emite com um prazo contemplando lá na instituição financeira e o comprador registra pelo valor total. No manual, eles nos orientam o tratamento da seguinte forma. O fornecedor reconhece o valor presente da venda, apropriando a receita financeira pro rata. A gente vai tratar um pouco disso quando a gente for ver ajuste ao valor presente. E o comprador reconhece estoque e fornecedores pelo valor presente da operação, apropriando despesas financeiras pro rata, ok? Ou seja, nesse caso, literalmente, fornecedor e comprador, eles apresentam os valores das contas contábeis ajustados a valor presente, ok? Esse exemplo do forfeit é um exemplo que a gente não vai tratar de maneira detalhada em Contabilidade Geral 2, mas é importante, é interessante que vocês tenham conhecimento, enfim, se depararem com isso no dia a dia das empresas de vocês, que vocês trabalhem, ok. Bom, em se tratando de estoques, eu tenho duas formas de controlar e avaliar esse estoque. Qual que é a ideia de controle? Uma vez que eu recebo um volume de mercadorias, né, e tenho que saber pontualmente por qual valor essa mercadoria foi registrada no meu patrimônio, para quando ela for vendida eu dar a baixa com o valor correspondente ao valor da entrada, né? Essa é a ideia do controle. Eu tenho duas formas de fazer isso. Posso fazer pelo inventário permanente ou posso fazer pelo inventário periódico. No inventário periódico, a empresa ela trata um período de tempo, certo? Da seguinte forma: ela vai fazer a contagem do estoque inicial. Tudo que durante esse período de tempo ela comprar, ela vai somar esse valor das compras. Ao final desse período, ela vai fazer a contagem dos estoques para ver qual o valor do estoque final. O estoque inicial adicionado das compras, tirando o valor do estoque final, vai me apresentar o valor dos custos das mercadorias vendidas, ou seja, aquilo que eu preciso dar baixa, aquilo que saiu como mercadoria vendida da empresa, ok? Esse inventário periódico, via de regra, os alunos têm contato com ele em Contabilidade Geral 1 aqui na UNB, tá bom? Então, a gente tem um exemplo lá. O estoque inicial, R$10.000. As minhas compras no período, R$55.000. O meu estoque final, aquilo que restou lá, né, no final desse período, R$7.000. Considerando que a minha receita de vendas apurada por toda essa mercadoria saída, né, foi de R$70.000, o exercício pede: calcule o custo das mercadorias vendidas e o lucro bruto, ou seja, as receitas menos os custos das mercadorias vendidas, que eu tenho como resposta. O estoque inicial, 10.000, mais 55.000 de compras, menos o estoque inicial, me gera um custo das mercadorias vendidas de 58.000. Considerando que as minhas receitas foram de 70 e meu CMV, que eu acabei de apurar, de 58, o meu lucro bruto é de 12, ok? É assim que a gente faz o controle e a avaliação via inventário periódico. Para inventário permanente, quando eu trato de produtos para revenda, o que é isso? Eu comprei o produto pronto e eu vou revender. Ele não vai ser transformado ou receber nenhum tipo de beneficiamento na minha empresa. O livro traz 5 formas de avaliar. Eu posso avaliar pelo WEPS ou LIFO, que é o último que entra, o primeiro que sai, certo? Ele não é permitido para fins fiscais e o CPC 16 também não autoriza esse critério como um critério de avaliação de estoque. Eu posso usar o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou o FIFO, a média ponderada móvel, que é o mais utilizado pelas empresas no Brasil. Posso usar o preço específico, quando, por exemplo, eu trato de revenda de automóveis utilizados, que seriam aquelas tabelas de preços dos produtos, né? Para as empresas que não tratam de revenda, isso é quase impossível ou inviável, então acaba usando um preço tabelado. E o último é o método do preço de venda a varejo, que as grandes lojas de departamentos normalmente utilizam. O problema disso é quando as margens de lucro dos itens são muito diferenciadas e as quantidades disponíveis também são diferentes. Acaba inviabilizando. Então, via de regra, como eu já disse, as empresas utilizam a média ponderada móvel, ok? A gente tem alguns exemplos dessa ficha de controle de estoque para essas diferentes formas de apuração. Nesse exemplo, a gente vai tratar de PEPs, WEPs e a média, ok? Essa é a fonte desse modelo de ficha de estoque, está no capítulo 5 do livro, e eu fiz algumas adaptações para poder trazer aqui nos slides. Bom, considere estoque inicial de 20 unidades a R$20 cada.
em determinado período ocorreram as seguintes movimentações. São 5, ok? Primeira movimentação, eu comprei 20 unidades por 30 cada. Segunda, vendi 10 unidades a 80 cada. Terceira, vendi 20 unidades a R$100 cada. 4, comprei 30 unidades a R$35 cada. E 5, vendi 10 unidades a R$110 cada. A ficha de estoque me apresenta exatamente a avaliação. Essa primeira é pelo PEPS, né? A gente pode ver lá no cabeçalho, apresenta toda a movimentação. Vocês já tiveram contato com a ficha de controle de estoques em Contabilidade Geral 1? Então vamos, na primeira coluna eu tenho a data, e aqui eu coloquei o número dos eventos, ok? Que é o saldo inicial, transação 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho histórico para saber se aqui é o saldo inicial, SI, se é uma compra ou se é uma venda. Então eu tenho saldo inicial, compra, venda, venda, compra, venda. Nessa terceira coluna, o grupo de colunas, né? Eu tenho quantidade, o valor unitário em real e o valor total em real. Aqui nessa terceira coluna eu só registro aquilo que é compra, portanto, entradas de estoque. O que são entradas de estoque? O evento 1 e o evento 4. Então, no evento 1, eu tenho a entrada aqui primeiro, né? A primeira linha de saldo inicial, eu tenho 20 unidades a 20 cada, o que me totaliza R$400. E o primeiro evento eu tenho 20 unidades a R$30 cada, que me totaliza R$600. O quarto grupo de colunas são os grupos de saída, que devem ser escriturados, não, que devem ser registrados para fins de controle, né? Todas as movimentações dos eventos de venda. Então, eu tenho aqui um exemplo de venda 2, do item 2, que são 10 unidades que saíram, vou totalizar aqui R$200 cada. Esse valor unitário, vocês vão ver que eu pego lá do saldo. Então, eu tenho aqui, ó, o saldo. Ver se vocês conseguem me acompanhar. Tá aqui, ó, me acompanhem pelo mouse. Aqui no saldo, eu tenho a quantidade, o valor unitário e o total. Das 20 mercadorias que eu tinha no saldo inicial com valor unitário, 20, eu tenho um total de 400. Desse saldo inicial, entraram, aqui ó, nessa primeira transação de compra, 20 unidades com valor unitário de R$30, o total de 600. Daí tá aqui, o que eu tenho? Eu replico aqui no saldo, ok? O saldo inicial de 20 unidades de R$20, totalizando 40. Então, veja, é uma cópia, é uma transcrição dessa primeira linha. Nessa segunda linha, eu tenho as 20 unidades a R$30 que me totalizam 600, que essa segunda linha é uma cópia dessa linha de compra, ok? Como eu estou usando o primeiro que entra, o primeiro que sai, saindo aqui, ó, nessa coluna de saída, eu tenho uma venda de 10 unidades, foi o que eu disse lá. Se eu tô saindo 10 unidades e eu, pelo método adotado, né, pelo critério adotado, é o primeiro que entra, o primeiro que sai, eu tenho aqui 20 unidades a 20, 20 unidades a 30. A primeira dessas unidades que entraram foram essas unidades com valores unitários de 20. Então, dessas 10 que vão sair, eu vou pegar com valor unitário de 20, ok? Que vai me totalizar uma saída de R$200. Veja, isso aqui é o custo da mercadoria que entrou, que agora eu estou dando baixa nela, é a saída do estoque. Como eu saí com 10 de valor unitário de 20, veja, dessas 20 que eu tinha de saldo inicial que está aqui. Como eu tirei 10 unidades dela, me sobraram outras 10 unidades com valor unitário de 20, de R$200, além daquelas de valores unitários de 30. Então, eu repito aqui nessa linha. E assim faço sucessivamente. Eu vou fazer isso de forma mais acelerada, porque, como eu disse, vocês já tiveram contato com essas fichas de controle de estoque em Contabilidade Geral 1, ok? Veja, de maneira geral, todas as saídas pelo PEPS totalizam R$200, outros 200, com 300, essa aqui tem uma saída com dois grupos de mercadoria, certo? E outros R$300. Quando eu trato de WEPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai, aqui ó, são as primeiras mercadorias a R$20 cada, aqui são as segundas mercadorias a R$30 cada, certo? Saldo inicial, a minha compra. Como é o último que entra, foi o último cliente é o primeiro que sai, os últimos que entraram foram dessa compra de R$30. Então, é o valor que eu vou dar baixa, que é o valor que eu vou dar saída das minhas mercadorias, ok? Então, eu vou ter uma saída de R$300, uma saída de 300 e 200, que são mercadorias com valores unitários diferentes, e uma saída de 350.
Pela média, que é o critério mais utilizado pelas empresas, o que eu faço? Eu tenho aqui o saldo inicial de 20 unidades a 20 cada. Depois eu tenho a compra de 20 unidades a 30 cada. Eu faço as 20 unidades de saldo inicial mais as 20 que eu comprei, eu tenho uma quantidade total de 40. Eu tinha um valor total de saldo inicial de 400, entraram outros 600, o que me totaliza R$1.000, 400 mais 600. Os R$1.000 dividido pelo total de 40 unidades me apresenta um valor unitário de R$25. Portanto, uma média, ok? Uma média do valor das mercadorias. É esse valor médio que, quando as mercadorias forem vendidas, que eu vou usar como critério de saída, ok? Então, aqui na média, eu vou ter 3 saídas, uma de 250, uma de 500 e uma de 325. Bom, um comparativo para vocês verem o porquê das razões de utilizarem cada um desses critérios, né? Em que pese o EPS já não ser permitido pelo CPC 16, tá aí, ó. O valor da receita, que está correspondente ao preço de vendas, é indiferente pelo critério de mensuração do estoque. Então, 3.900 para cada um deles. O CMV está relacionado ao valor de saída das mercadorias, que eu vou recuperar lá da minha ficha de controle de estoque. Todas as saídas vão ser somadas, que me totalizariam, aqui no caso do PEPS, um custo das mercadorias de 1.000, de UEPS 1.150 e de média ponderada 1.075. O que me geraria, portanto, um lucro bruto diferente para cada um desses critérios e um estoque final também, portanto, diferente para cada um desses critérios. Tá? Como eu disse, as empresas utilizam normalmente a média. Como é que eu trato a devolução de estoques quando eu estou fazendo a ficha de controle de estoques, certo? O valor da devolução ao fornecedor, então, eu comprei uma mercadoria, registrei ela na minha ficha de controle de estoque, mas por alguma razão eu não quero ela mais, eu vou entregar ela de volta para o meu fornecedor. O valor dessa devolução será o mesmo pelo qual essa mercadoria tiver sido registrada, ok? O valor, se no outro cenário eu vendi a mercadoria, o cliente para quem eu vendi não quer mais, ele vai me devolver, o valor da devolução vai ser o valor que eu registrei na saída, ok? Independente, no caso da devolução de cliente, do preço para o qual eu vendi a mercadoria para esse cliente. Ou seja, para o fornecedor, o valor que eu comprei, eu vou dar baixa no valor que deu a entrada, que eu dei a entrada da mercadoria. No caso do cliente, se o cliente me devolveu, eu vou entrar com essa mercadoria novamente no meu estoque pelo valor que eu dei a saída para esse cliente, ok? Importante, se eu usar o custo médio, a empresa vai, na hora de fazer o lançamento de devolução, vai implicar no ajuste do custo médio, ok? Como eu dei o exemplo na ficha, uma vez que eu mudei o quantitativo de mercadorias, vai me gerar um valor total diferente, que vai me demandar um novo cálculo de custo médio, mas eu não preciso fazer toda a ficha de estoque recalculando os valores para todas as movimentações, ok? Quando eu estou falando de produtos em fabricação, que a empresa tem uma linha de produção, ao final dessa linha de produção com o produto acabado, é que eu vou comercializar, portanto, não é uma revenda. Quando eu compro mercadoria e revendo a mercadoria, eu uso a ficha de controle de estoque. Quando eu fabrico essa mercadoria, fabrico o produto e comercializo ao final do processo de fabricação, o tratamento é diferente, certo? Daí eu tenho 2 critérios que eu posso utilizar, que é o custeio por absorção, ou que eles chamam de custeio integral. Esse é o único que é permitido pela legislação para ser utilizado. E também tem um custeio variável. Ele não é aceito para fins de apuração dos valores para a divulgação das demonstrações contábeis. Ele é muitíssimo utilizado para fins gerenciais, que me apresenta uma avaliação de custo, volume e lucro desse meu estoque, mas ele não é aceito para fins de escrituração. Então, para escrituração societária, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, eu sou obrigada a usar o custeio por absorção, ok? O que é isso no custeio por absorção? Todos os custos diretos necessários para colocar o item em condição e localização de venda compõem o custo do estoque, ok? Então, eu tenho lá material, mão de obra e quaisquer outros diretos e também os indiretos, o que basicamente retoma aquele nosso conceito de itens que compõem o custo do estoque. Tudo aquilo que eu uso para deixar em condição e localização de venda é custo do estoque, ok? Eu posso identificar esse gasto na produção, na fabricação, de forma direta ou indireta, né?
Além desses critérios de custeio por absorção ou custeio variável, sendo o único autorizado a ser utilizado o custeio por absorção, eu ainda tenho sistemas de custeio. Vocês vão ver isso com mais detalhes quando você chegar na disciplina de custos, ok? Então, eu tenho um sistema de custeio por ordem ou eu tenho um sistema de custeio por processo. No custeio por ordem, as empresas que demandam esse tipo de sistema, né, elas apuram o custo das mercadorias por lote. Então, imagine vocês, eu sou uma empresa que fabrica 2 tipos de lote, né, ou eu posso tratar isso como encomenda também. Eu tenho um lote de produção de camisas brancas e um lote de produção de camisas azuis. O lote de camisas brancas, ele tem um custo pertinente ao seu processo de fabricação e os lotes de camisa azuis têm um outro custo pertinente ao seu próprio processo, ok? Quando é sistema de custeio por processo, ou o que eles chamam de processo contínuo, o que a empresa faz é que ela tem diferentes etapas ou etapas do processo de produção. Então, imagine vocês que eu estou produzindo uma mesa. Eu corto as peças, eu colo as peças, eu lixo e eu pinto. Cada uma dessas etapas, corte, colagem, lixar e pintura, é uma etapa do processo. E a cada uma dessas etapas de processo, eu aloco custos pertinentes a cada uma dessas etapas. Eles podem chamar também acúmulo dos custos por fase de processo ou por departamentos, ok? Além disso, eu tenho o que eles chamam de custeio padrão. Ele não é base para avaliação de estoque para fins de balanço, tá? Mas as empresas podem utilizá-los por conta da facilidade em relação a esse custeio padrão, enfim, assim as empresas vão entenderem. Mas no final, ela vai precisar ajustar esse custeio padrão que ela utiliza ao longo do período, né? A valores reais. Então, de fato, ela vai ter que calcular o valor real do custeio por absorção, ok? Tem alguns aspectos adicionais, são 2 deles, está relacionado à capacidade ociosa e às férias coletivas. Quando eu tenho capacidade ociosa, o que é isso? Eu não estou produzindo a totalidade de mercadorias, por exemplo, que eu poderia produzir. Os custos indiretos de produção, já que eu não estou produzindo a minha totalidade, eles acabam pesando cada unidade de mercadoria. Nesse caso, os custos fixos relativos à parte ociosa, eles devem ser lançados diretamente no resultado como despesa. É o caso de greve. Imagine vocês que eu estou em greve, a empresa não está produzindo nada, né? Mas ela continua tendo custo fixo, né? As máquinas, por exemplo, continuam sendo depreciadas, porque o tempo vai passando, vai depreciando. É um exemplo, né? Nesse caso de greve, ao invés de ir acumulando este custo à mercadoria existente, né? A empresa vai apurar esse custo existente, os custos fixos existentes por conta da capacidade ociosa no momento de greve, pegar esse valor e jogar como despesa no período e não vai somar esse custo às suas mercadorias existentes. Tem um outro caso que são as férias coletivas, né? A empresa, ela já sabe que ela vai ficar um período parada, portanto, em férias coletivas, e quando está em férias coletivas, ela não tem produção. Então, o que ela pode fazer ao longo do ano, já prevendo esse período de férias coletivas? Ela constitui uma provisão, a gente vai ver isso quando a gente for ver passivo, ok? Ao longo dos 11 meses anteriores às férias coletivas, para cobrir os custos fixos estimados. Dessa forma, esses custos fixos, ao longo das férias coletivas, eles vão ser atribuídos à produção de cada mês e quando as férias coletivas ocorrerem, esses custos fixos vão ser debitados contra a provisão anteriormente formada, ok? Outro aspecto adicional é referente a ativos biológicos e a produtos agrícolas, que tem um CPC específico, é o CPC 29, ok? O CPC 29, ele traz especificidades para ativos biológicos e produtos agrícolas que, de uma certa forma, podem acabar afetando a escrituração de empresas e de entidades que têm no seu estoque esse tipo de ativo, ou seja, um ativo biológico ou um produto agrícola, ok? O que é um produto agrícola? É um produto colhido ou obtido a partir de um ativo biológico. O que é um ativo biológico? É um animal ou planta viva que produz um produto agrícola. Esse produto ele pode passar por uma transformação biológica, que é o fato dele crescer, procriar, enfim, imagine vocês. Eu tenho uma vaquinha, essa vaquinha ela é utilizada para poder produzir leite, e leite é o meu objeto de negócio, portanto é meu estoque, ok?
A vaquinha é meu ativo biológico e como ela é minha produtora de leite, essa minha produtora de leite é a minha máquina produtora de leite, ela tá lá no imobilizado. O leite, que é o produto derivado da minha vaquinha, é o meu estoque, ok? Por se tratar de produto e ativo biológico, mesmo que componha, eu dei o caso da vaca, o meu ativo imobilizado, eu dei o caso do leite, o meu estoque, ok? Ambos os ativo e produto biológico são disciplinados, são regulamentados pelo CPC 29. O que isso é importante? No caso do CPC 29, eu tenho que considerar o critério de mensuração, que é o valor justo, ok? Portanto, é diferente do CPC 16, que traz dois critérios de mensuração para o estoque, que é o custo histórico ou o valor de realização líquido dos dois menor. Em se tratando de ativo biológico escriturado no estoque, e eu dei o exemplo aqui também do ativo imobilizado, eu tenho que suplantar o CPC 16 pelo CPC 29, ok? Então, eu vou usar o que está disciplinado no CPC 29, mais uma vez, se tratar de ativo biológico ou produto agrícola, ok? Portanto, no caso inicial de ativo biológico e produto agrícola, eu primeiro mensuro o valor justo para depois deduzir as despesas de venda. Se eu tiver um ganho ou uma perda operacional decorrente da mudança do valor, ele é reconhecido como resultado do período. Se forem utilizados em algum processo industrial, passarão a ser reconhecidos como estoque propriamente dito, né? Imagine vocês, eu tenho o produto agrícola leite, o leite é a matéria-prima para que eu possa produzir iogurte. Suponho que o iogurte é meu objeto de negócio. O iogurte, ele tem matéria-prima ativo produto agrícola, desculpa, mas ele não é, de fato, um produto agrícola. Ele, portanto, o iogurte ele vai ser tratado pelo CPC 16, sendo mensurado com custo histórico ou valor de realização líquido dos dois menor, ok? Existe uma disciplina aqui no UNB específica para tratar de contabilidade rural, né, ou do agronegócio, e a gente acaba não aprofundando nessa questão de ativo biológico e produto agrícola aqui em Contabilidade Geral 2, na expectativa de que os alunos que tenham interesse possam se aprofundar com essa disciplina opcional ofertada pelo nosso departamento. Eu vou dar uma pausa agora nesse vídeo, pessoal, para poder tratar dos critérios de realização e valor justo que eu já comentei um pouco ao longo dessa minha explanação, né? Para que a gente possa avançar em relação ao conteúdo de estoque. Então, relembrando, o que é o valor de realização líquido? O valor de realização líquido é um dos critérios de mensuração de estoque. Ele representa o montante que a empresa espera realizar ao longo das suas operações, ok? Diferente do valor justo, que é basicamente um valor de mercado, né? Portanto, um montante poderia ser obtido pelos mesmos estoques quando trocados no mercado, né? Que seriam valores à vista, tudo bem? Bom, eu tenho aqui alguns exemplos de apuração do valor de realização líquido. Lembrando aqui que o valor de realização líquido é o valor que se obteria numa venda estimada, deduzido, claro, dos valores das despesas incorridas. Então, vamos lá. Se eu estivesse tratando, por exemplo, do valor de realização líquido no caso de uma matéria-prima. Eu tenho lá matéria-prima A, B e C, as minhas quantidades 1.000, 2.000, 4.000 unidades, o custo unitário de cada uma dessas matérias. Custo unitário de R$2 para material A, 50 centavos para B, 40 centavos para C. O custo total, que é a quantidade multiplicado pelo custo unitário, geraria para A 2.000, R$1.000 para B, R$1.600 para C. Se eu estimasse o valor de realização líquido para cada um desses materiais de forma estimada, tá? E aqui é unitário. Eu estimei, olha, se eu calculasse o preço de venda dessa matéria-prima deduzido das despesas para vender, eu chegaria no valor de realização líquido de R$1,80 para matéria-prima A, 55 para B e 40 centavos para C. Eu vou comparar esse valor unitário de realização líquido com o valor unitário que está registrado. Esse aqui é o valor unitário registrado histórico, portanto, o custo histórico. Comparando o custo histórico com o valor de realização líquido unitário, então é unitário com unitário, eu vejo que o menor deles é de R$1,80 para a mercadoria A, o valor de realização líquido da matéria-prima B é superior ao custo histórico, e 40 centavos, o valor de realização líquida da matéria-prima C, é maior que o custo histórico de 40 centavos. Então, o valor de realização líquida para os três casos, ele é maior apenas para a matéria-prima A.
A diferença dos custos históricos para o valor de realização líquido, maior não, né? Menor. Para os 3 casos, o valor de realização líquido é menor em 20 centavos para a mercadoria A, apenas eles. O valor de realização líquido da matéria-prima B e C são superiores aos seus custos históricos, ok? O valor de realização líquido da matéria-prima A é inferior, portanto menor, que o seu custo histórico. Menor em quanto? Em 20 centavos a unidade, ok? Como é que eu faço esse registro? Identificando que o valor de realização líquido da mercadoria é inferior ao valor histórico já registrado, eu tiro a diferença, nesse caso de 20 centavos, multiplico pelo total da quantidade, então 20 centavos vezes R$1.000 dá R$200, e registro o valor de ajuste. Como é que eu registro? Eu debito a despesa com ajuste a valor de recuperação, essa despesa está lá no resultado do exercício, e credito perda estimada para redução ao valor recuperável líquido, ou simplesmente um ajuste a valor recuperável. Essa é uma conta redutora lá do estoque. Então, debito meu resultado do exercício em 200, uma despesa, e credito uma conta redutora de ajuste lá no meu estoque, por R$200. O que são esses R$200? É o valor de realização líquido que é menor ao custo histórico para a mercadoria, para a matéria-prima A, ok? No caso de produtos acabados, é similar, tá, gente? Eu tenho o produto A, B e C, as quantidades 100, 200 e 300, os custos unitários R$5, R$10 e R$1, que me geraria um custo total do produto A de 500, do produto B de 2.000, do produto C de 300, ok? Eu vou fazer uma estimativa do preço de venda desses produtos e tá aqui R$7, R$12 e R$2, respectivamente, para o produto A, B e C. Mas eu sei que o valor de realização líquido é o preço de venda menos as despesas para vender. Então, neste exemplo aqui, além do preço de venda, eu preciso da informação do preço para vender de cada um desses produtos. O slide 2 me dá esse preço o preço de venda. Então, tá aqui, reproduzindo. Produto A, preço de venda R$7, B 12, o C R$2. Eu tenho aqui todas as despesas para vender de cada um dos produtos, totalizando uma despesa para o produto A de R$1,75, do B de R$2,60 e do C de 40 centavos. Veja, isso aqui em valores unitários e estimado. Eu estimo que o preço para vender do A é R$7. Eu estimo que a despesa para vender, portanto, uma despesa hipotética, me geraria um valor de R$1,75. O preço de venda menos a despesa para vender me gera o valor de realização líquida, no caso aqui do produto A, R$5,25. Eu vou comparar esse valor de realização líquido com o custo histórico registrado. Então, 5 com 5,25, como o valor de realização é superior, eu mantenho o histórico que é menor. No caso da B, o valor de realização líquida é 9,40, que é inferior ao custo histórico. Como este de 9,40 é menor que 10, eu componho um ajuste pela diferença, 60 centavos. No caso C, o valor de realização líquido é superior ao custo histórico, então eu mantenho o menor valor. No caso A, o menor valor é o histórico, eu mantenho. No caso C, o menor valor é o histórico, eu mantenho. No caso B, o valor histórico está maior do que o de realização, portanto, eu tenho que compor um ajuste de 60 centavos. Ok? Eu tenho aqui umas perguntas para a gente poder fazer uma revisão do que seriam os estoques. Elas vão estar disponíveis no Moodle para vocês responderem, ok? Para a gente poder continuar ainda com mais um pouco de conteúdo para a conta de estoque.